Irmãos, hoje estamos na última mensagem da série, Distraídos. Quem gostou dessa série, quem tem aprendido nessas esses dois últimos domingos, sobre a importância de não estar distraído? Agora eu te pergunto, quantos têm praticado o que têm aprendido aqui? Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você como falou comigo. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes daquilo que você ouviu. Aquele que não pratica a palavra é como uma pessoa que se vê no espelho, olha lá, está com o cabelo tudo arrepiado antes de ir para o trabalho. A palavra diz isso. Eu estou usando a minha versão, mas fala mais ou menos isso. A pessoa se olhou no espelho antes de ir para o trabalho, está com o cabelo tudo virado. Ah, beleza. E foi embora para o trabalho sem se arrumar. A palavra de Deus diz que uma pessoa que ouve a palavra e não pratica é como esse tipo de gente que se olha no espelho, vê que encontrou uma coisa para melhorar, mas ignora. Que nós não sejamos assim. Que você tenha se olhado no espelho nesses dias, não olhado para o irmão do teu lado, não julgado o irmão do teu lado, mas que você olhe para você a cada domingo e veja o que eu preciso ajustar. Será que eu tenho que pentear o cabelo aqui? Será que eu tenho que ajustar tal coisa? A roupa está amassada, tem que arrumar? E eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida e vai nos ajudar a não nos distrairmos. Amém? E nessa última palavra, o tema da minha mensagem é foco, soldado. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala, foco, soldado. Não, agora espera aí. Agora pensa que você está no meio de uma guerra. Está rolando bomba para tudo quanto é lado, e arma, e tiro. E você está ali, teu colega do teu lado está distraído. E ele está responsável por proteger tuas costas. Agora olha para ele e fala, foco, soldado. Foco, senão eu vou morrer. Foco, senão você vai matar a gente aqui na guerra, meu irmão. Foco, por favor. E o tema da nossa mensagem então é esse hoje. E eu gosto muito de assistir documentários, não sei você, sobre guerra. Para ver o que aconteceu, como é que foi. Tem muitas estratégias nas guerras que trouxeram vitória, que desarmaram guerras, né, que terminaram guerras. Eu gosto muito de ver esses documentários. E um dia desses eu estava vendo sobre o dia D. Talvez você saiba, o dia D, o dia que iniciou a estratégia lá para vencerem, para os aliados, Estados Unidos, países da Europa, Inglaterra, os aliados vencerem e derrubarem o sistema nazista e os alemães. E uma dessas histórias eu achei muito interessante, tem muito a ver com o que a gente quer falar hoje, que diz lá na madrugada de 6 de junho de 1944, pouco antes do maior desembarque militar da história, algo estranho começou a acontecer lá no interior da França. Soldados alemães ouviram barulhos de aviões, sons de tiros, paraquedas caindo no escuro, e eles acreditaram, os paraquedistas chegaram para a guerra. Mas eles não eram homens, eles eram bonecos. E a estratégia de guerra dos aliados foi justamente essa. Eles enviaram em aviões bonecos, que eles chamavam de Ruperts, para jogar e distrair os soldados alemães. E eles jogaram esses bonecos, esses manequins tinham som, carregavam som, então tinha som de tiro, som de bomba. E os alemães estavam desesperados e pegaram as armas, pegaram o capacete, foram para cima lutar. Enquanto isso, lá do outro lado, lá na Normandia, os outros aliados entravam em guerra. E dessa forma eles distraíram os alemães e puderam começar a estratégia do dia D que trouxe a vitória e destronou o exército nazista alemão. Então, muitos desses soldados, eles estavam relaxados na sua vigilância. Eles já tinham tomado conta ali daquele território da França. Muitos já estavam sem capacete, talvez, ali sentadão e descansando. Muitos largaram o armamento, deixaram de lado. Muitos passaram a se envolver com o comércio local. O comércio local continuava ali limitado, mas continuava. Então, muitos passaram a se envolver com o comércio local ali, e mulheres, e bebedeira, e tudo mais, e se distraíram. Até que o inimigo atacou inesperadamente. E agora eu te pergunto, e te trago uma reflexão. Quem sabe eu e você temos perdido o foco na missão como soldados, nos levando a perder batalhas. E por que eu estou falando com você hoje sobre soldado? Porque o apóstolo Paulo diz um conselho lá para o seu discípulo Timóteo, você pode abrir aí 2 Timóteo,
capítulo 12. Desculpa, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Está aí na tela também. O apóstolo Paulo traz uma analogia muito legal. E ele diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. O apóstolo Paulo dá esse conselho para Timóteo. Ele usa essa metáfora militar para ensinar uma verdade espiritual profunda para nós, para Timóteo e para nós hoje, como igreja. O chamado que a gente tem define o modo que a gente vive. O problema não são os negócios dessa vida, não é o teu trabalho, não são o teu tempo de lazer. Os problemas não são os negócios da vida em si, mas o embaraço que eles trazem para a tua vida muitas vezes. Quando aquilo que é secundário passa a governar quem foi chamado para a missão, aí a gente tem um problema, aí a gente tem uma dificuldade. E então, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos alistados. Quem é que serviu no exército? Temos alguns homens aqui que serviram no exército. Ó. Vocês vão poder entender melhor do que nós isso aqui. Mas quando você é alistado, você é chamado e você tem que estar lá. E você tem algumas obrigações, algumas missões. E eu acho muito interessante uma delas, que me contaram, eu não servi, mas me contaram que quando você está lá no posto, lá fazendo a guarda, tem os horários lá que você tem que fazer a guarda e fica lá com a arma lá e tem que ficar a posto, horas e horas, a posto. Se você dormir, se te encontrar dormindo, se te encontrar distraído, você chega a ser levado para a cadeia. Você fica uns dias lá na cadeia para você pensar. Isso no treinamento, na vida real, não é no meio da guerra, mas você é levado para a cadeia, para você pensar no que você fez. E eu fiquei meditando nisso e falei, nossa, é verdade, eu acho que é um treinamento interessante, importante, porque ele leva o soldado a refletir. Se você está numa guerra real e você se distraiu, se você dormiu, irmão, vai morrer você e vai morrer teus colegas. E isso é um crime. E você vai ser o culpado, porque você dormiu no ponto. Você foi distraído. Então tem algumas coisas que o exército nos ensina e a gente vai aprender hoje, que a gente foi alistado para uma guerra. Você foi alistado para uma guerra? Você tem esse entendimento? Amém? Então nós vamos aprender que a primeira coisa, se nós somos alistados para uma guerra, nós temos que ter a mentalidade de soldado. Tenha a mentalidade de soldado. A mentalidade de soldado é aquela mentalidade que entendeu que foi alistado. Ele entende o peso da sua responsabilidade. Algumas características do soldado que tem uma mentalidade forte é a seguinte: é a missão acima do conforto. Essa é a primeira característica. O soldado, ele não faz o que ele deseja, ele faz o que é necessário. Então esse entendimento eu quero trazer para a nossa vida e para a nossa realidade hoje. Muitos de nós, ou muitas pessoas à nossa volta, têm buscado fazer o que desejam. E a palavra de Deus diz que o desejo do coração é enganoso. Mas Deus nos chama para fazer não o que o nosso coração deseja, mas o que é necessário, o que é importante. Você, pai e mãe, sabe, na educação dos seus filhos, muitas vezes vão pedir uma coisa, é o desejo do coração dele. Eu quero comer agora aquele chocolate, aquela sobremesa antes do almoço. Eu não quero almoçar hoje. E você talvez já tenha falado para ele. Você tem que fazer o que é necessário e não o que é desejo do teu coração. E hoje Deus traz essa realidade para nós. Muitas vezes nós não vamos fazer aquilo que nós desejamos ou que as pessoas desejam. E muitas vezes vamos até desagradar pessoas. Mas nós precisamos fazer o que elas necessitam. E o que nós necessitamos, que é de Deus. A segunda característica é que o soldado, a mentalidade do soldado, ele tem a prioridade clara na mente dele. Ele sabe qual é a missão dele. Ele sabe o que entra e o que não entra na sua rotina. Eu te pergunto, você tem prioridades claras na tua rotina? Você sabe, a gente está entendendo hoje que nós somos alistados para uma missão aqui na terra. Você sabe qual a sua rotina, quais são as suas prioridades para você vencer essa batalha chamada mundo? E para trazer outros com você, para trazer mais um para Jesus? A mentalidade de soldado, ele tem prioridade clara. Ele vai para a guerra e ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não se distrai. A terceira característica, o soldado ele tem a disciplina e a renúncia.
Nem tudo que é permitido é apropriado para quem está na guerra. E como eu contei na história inicial, muitos soldados estavam distraídos, já estavam envolvidos com a cultura ali da região, ali da França, estavam sem capacete, estavam sem o armamento, eles estavam de boa, eles não esperavam que alguém atacaria eles numa madrugada de 1944, mas aconteceu, eles estavam distraídos. O soldado disciplinado, ele sabe o que ele tem que fazer e ele está com foco. E ele sabe que vai envolver muitas vezes disciplina e renúncia. Quem foi do exército sabe do treinamento rigoroso que você tem muitas vezes de ir para a mata fechada, ficar uns dias sem alimento, ficar com alimento limitado. E tudo isso prepara a gente para esse momento da guerra, de nós termos disciplina e renúncia. Irmão, irmã, nós somos alistados para uma missão. Não pense que é fácil, que você vai viver no conforto. Nós somos chamados para renunciar a muitas coisas. E vai exigir, sim, disciplina. Disciplina espiritual. Tem dia que você vai acordar que você não vai querer ler a Bíblia. Tem dia que você vai começar a ler a Bíblia e você vai pesar teu olho, você vai cansar. Tem dia que você não vai querer orar, você vai começar aquele jejum de doce e o abençoado do teu lado vai trazer um sorvetão que nunca apareceu, vai aparecer aquele bolo que você ama, vai acontecer de tudo. Mas aquele que é disciplinado sabe o que tem que ser feito. Essa semana estamos na correria das mudanças e tudo mais, mas graças a Deus tem sido leve, mas é aquela correria do tempo. E em meio a essa semana eu me peguei assim, buscando um tempo para fazer meu tempo com Deus, meu devocional, e buscando, daí, determinado dia eu sentei lá em casa, falei com a minha Alexa lá, né? Falei, Alexa, soaking in His presence. Liga o som aí para fazer o fundinho musical para mim. Eu faço isso, cada um tem o seu ritual, né? Eu sei que as mulheres, minha esposa tem lá, ela coloca o chazinho dela, acende uma vela, não é nada de outra religião, tá? É a vela de cheiro. Vela de cheiro relaxante, tá, gente? Deixa eu explicar aqui. Coloca a velinha lá, coloca a luz mais amarela ali para ter o tempo dela, pega os livrinhos dela, pega o caderninho de anotação. Cada um tem o seu ritual, e eu tenho o meu lá. Eu só jogo o som na Alexa lá, pego o meu celular, que eu gosto de fazer tudo ali na Bíblia do celular, estava ali, pego meus livros, começo a ler, começo a orar. E eu fui pegar... Fui um pouco antes, liguei ali minha Alexa ali no som, fui sentar para fazer o devocional, começou a pingar mensagem no celular. 5 problemas para resolver de 5 pessoas diferentes de uma vez. Eu fiquei mais em choque, foi isso, foi 5 mensagens de uma vez no mesmo minuto. Cada um trazendo um problema para me resolver e tomar uma decisão. Na hora o Espírito Santo já falou comigo, Mateus, não se distraia. O que você pode fazer dá para esperar agora. Agora venha para aquele que resolve tudo. Venha para a presença. E eu falei, então tá bom, Senhor. Dei uma pausa ali, joguei o celular longe, fui para o meu tempo devocional, saí mais leve e resolvi. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Quando você for fazer teu tempo devocional, quando você for ter tua disciplina espiritual, o mundo vai vir contra você. O mundo vai vir contra você, e se você não tiver discernimento, se você não estiver atento, se você deixar teu armamento de lado, você vai ser distraído e você vai perder, você vai enfraquecer, tua semana vai ficar horrível, você não vai entender porquê, você vai se perder durante a tua semana, a depressão vai te pegar, a ansiedade vai te alcançar, tudo de ruim vai acontecer porque você se distraiu. Que eu e você possamos ter disciplina e renunciar prazeres momentâneos, não se distraia. Lembre-se, você foi alistado para uma guerra. Você foi alistado para uma guerra. Olha de novo para quem está ao teu lado e fala, foco, soldado! Foco! Nós estamos em guerra, lutando por almas, na missão, na comissão de Jesus e de fazer discípulos. E você não pode se distrair, senão você vai enfraquecer, tua família vai enfraquecer, aqueles que estão à sua volta vão enfraquecer, eles precisam de você. Pega aquela Bíblia, abre ela e lê. Estou cansado, fica de pé, lê. Não quero orar hoje, vai lá e começa a orar. E o Espírito Santo vai
falar com você, vai te usar e você vai sair renovado, pronto, abastecido para a batalha. Porque nós não somos daqueles que fazemos só o que desejamos, mas a gente faz aquilo que é necessário. Nós fazemos o que é necessário. A mentalidade de soldado, outra característica, ele tem obediência a uma autoridade maior. Ele vive para agradar aquele que o alistou, e não a si mesmo. Você sabe muito bem, o exército tem toda uma organização e um respeito com as autoridades. E eles sabem que esse respeito é muito necessário na guerra, porque você depende da palavra de liderança que alguém te dá. E se você não seguir ela à risca, você está se botando em risco e colocando a tua equipe em risco. Nós temos alguém que nos alistou, Jesus. E ele preparou um manual para nós, que tem tudo lá. Às vezes você fica se batendo com coisas da vida. Pega o teu manual e abre ele. Te indico, leia Provérbios, leia Eclesiastes. Eu aprendi no curso do Hombridade, do Homem ao Máximo, do Coragem. O Edwin Cole ensina que todo homem deveria ler um provérbio por dia e um salmo. E eu adquiri isso para a minha vida. Todo dia eu leio um provérbio e um salmo. Todo dia. E aquilo vai me renovando, me ensinando, me dando conselhos. O salmo, ele acalma a tua alma. Ele tira a tua ansiedade. E o provérbio, ele te ensina uma lição de sabedoria para você aprender naquele dia. Então você está com o manual, você está ali com o mapa, com a estratégia para a guerra e você tem desprezado. É óbvio que você vai sofrer na guerra, soldado. Não se distraia, foco. E obedeça à autoridade maior. Ele já deu todo o caminho para nós. Sabe, nós temos um líder que ele não só fala. No nosso mundo nós temos muitos líderes. Muitos deles só falam e não vivem o que falam. Muitos líderes na frente das pessoas, nas mídias sociais, nos jornais da vida, aparecem com uma pose, mas por trás eles não vivem aquilo que ensinam, aquilo que lideram. Os fariseus eram assim. Mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus, que ele foi na frente, ele liderou. Ele falou, porque ele chegou lá primeiro. Se ele falou que você pode vencer pecado, é porque ele venceu. Se ele falou que você pode não se distrair com tentações, é porque ele não se distraiu. Nós temos um líder que ele tem crédito para o que ele fala, e você pode confiar nele. E por último, a característica de um soldado, a mentalidade de soldado, ele tem foco no longo prazo. Ele suporta o hoje difícil por causa da vitória futura. Sabe, eu contei para você essa história do dia D. Isso aqui não foi uma vitória de um dia. Eles venceram e derrotaram o exército nazista. Foram meses de batalha. Foram meses de estratégias. Foram meses de guerra. Mas eles tinham um foco na vitória. Eles tinham um foco a longo prazo. E eu e você temos que ter esse foco a longo prazo. Eu gosto muito da parábola que Jesus conta do homem que encontrou um tesouro num terreno. E você lembra dessa parábola? Esse homem encontrou um tesouro no terreno, ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar esse terreno para ficar com esse tesouro. Sabe o que Jesus fala? Que o reino dos céus é como esse homem que encontrou um tesouro. Vendeu tudo que tinha para ficar com esse tesouro. Agora vamos decifrar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vamos trazer para os dias de hoje. Você vai numa casa ali que ela vale 200 mil reais. Você está de olho para comprar ela. Lá dentro dela você encontrou um baú. E você abriu esse baú. E lá nesse baú, tem muitas barras de ouro que valem milhões. E a casa vale só 200 mil. Mas lá dentro daquele baú, dentro dessa casa, tem 20 milhões. Mas você não tem nem 200 mil para comprar essa casa. Mas você tem um carro que você pode vender. Você tem algumas coisas que você pode renunciar da tua vida para você comprar esse terreno e ficar com esse ouro. Me diz, quem em sana consciência não venderia tudo o que tinha para ir lá e comprar essa casa, esse lugar de 200 mil reais e ficar com esse tesouro? Quem não faria isso? Jesus está falando assim, ei, pare de achar que você é um coitadinho, que você renuncia às coisas no mundo. Pare de pensar que o reino de Deus, meu Deus, mais um dia de jejum. Meu Deus, mais uma vez que eu tenho que fugir da tentação. Irmão, você deveria estar pensando assim, é mais um dia que eu tenho a oportunidade
de fugir dessa tentação, porque daqui a algum tempo, meu Jesus está voltando, e Ele me preparou lugares celestiais, uma coroa de vitória, Ele me preparou um prêmio, Ele me preparou um lugar ao lado dEle, que isso aqui que eu tenho que renunciar agora não vale nada. Eu estou disposto a vender tudo que for necessário dessa terra, eu estou disposto a deixar tudo, porque o reino de Deus é muito mais valioso. Irmão, se você ainda tem essa mentalidade que renunciar às coisas pelo reino de Deus é uma fraqueza, se você tem essa mentalidade que é uma coisa de pobrezinho, você está entendendo o evangelho muito errado. O evangelho de Jesus promete um prêmio no final, uma coroa de glória para aqueles que perseverarem. Renunciar às coisas agora não é para coitado, renunciar às coisas agora é para quem é inteligente. E sabe que agora as renúncias que faz agora vão ter um prêmio lá no futuro, você vai ter um encontro com Jesus. Você vai ter uma vida inteira com Jesus, o maior prêmio de todos. Então tire dessa sua mentalidade que renunciar coisas, que sacrifícios é coisa para coitado. Não é, é coisa para quem sabe onde quer chegar, quem pensa a longo prazo, quem confia naquele que venceu e que vai nos levar até ele um dia. Um soldado, ele organiza a vida em função do chamado. A vida do soldado é o chamado dele, é o alistamento dele. A vida dele é organizada para isso. É para chegar e fazer a missão dele acontecer. Agora eu quero te falar de uma mentalidade que é o inverso da mentalidade de soldado. É a mentalidade do civil, da pessoa civil, da comum, que ela não foi alistada. Ela está vivendo a vida dela. E a mentalidade dessa pessoa, ela é a pessoa que vive para a própria conveniência. Então ela acorda de manhã, eu tenho que comprar pão, na padaria, vai lá, está de boa. Ela não está pensando em guerra. Vamos trabalhar, vamos agora para o momento de lazer, vamos para o parque. A mentalidade do civil é essa. Ele vive o conforto acima da missão, ele não tem uma missão. Então ele vive no conforto. A agenda dele é sempre cheia, mas é de propósitos vazios. Então ele vive com compromisso. Você chama essa pessoa, ela tem 1000 compromissos, mas qual que é o propósito desse compromisso? Não sei. É agradar o vizinho, agradar o parente, agradar o amigo, e tudo menos agradar a Deus. O civil, a mentalidade dele é o quê? São decisões guiadas pelo momento. Ele não tem um propósito claro, uma missão clara. Ele é guiado pelo momento. Agora, é essa coisa que eu tenho que fazer. Agora é para esse lugar. Meu chefe me deu um pitão lá no trabalho, agora chega aqui, vamos para outro trabalho. Esse lugar aqui já não me serve mais. Essa amizade aqui, briguei com o pai, com a mãe aqui, vamos trocar de pai e de mãe. Vamos embora. Briguei com o namorado, tchau pro namorado. Briguei com o cônjuge, 5 dias sem olhar na cara dele. Essa é a mentalidade do civil. Ele é guiado pelo desejo do momento, pelo momento. Ele está facilmente distraído. O civil não está armado. O civil não está com um capacete. Ele está vivendo a vida dele. E se chegar hoje um exército ali na casa dele, já era para ele. Ele está distraído. Ele não está esperando uma guerra. E ele tem a espiritualidade quando sobra tempo. E eu tenho uma notícia para te contar. Quando você tem uma espiritualidade, se você faz seu devocional, só quando sobra tempo, eu tenho que te dizer uma coisa, não vai sobrar tempo. Quando você fala, vou dizimar só quando se sobrar dinheiro no final do mês, eu tenho uma notícia para te contar, não vai sobrar dinheiro. Então se você espera para tomar decisões, se você espera quando tem tempo, quando tem energia, quando tem recurso, eu tenho que te dizer, não vai sobrar. Aquilo que é prioridade deve ser dado prioridade. Aquilo que deve ser primeiro, deve ser tido como primeiro de verdade. E assim as coisas acontecem. Mas eu quero te falar, o civil ele não está errado por viver assim, certo? Ele apenas não está em guerra. O problema é quando alguém foi chamado como soldado, mas insiste em viver como um civil. Esse que é o problema. E nós somos alistados para uma guerra, para uma batalha. Nós somos chamados como soldados para uma batalha. O civil organiza a vida em função do prazer, da segurança e da rotina comum.
Mas sabe o que é o perigo mesmo, meus irmãos? É nós estarmos vivendo no meio do caminho. Nós estarmos sendo crentes mornos. Uma hora você quer ser civil, outra hora você lembra que é soldado. Esse é o grande problema. Essa é a grande distração. Paulo não diz que o soldado não pode ter vida civil, mas que ele não se embarace com ela. E sabe o que é embaraço? E você aprendeu nessas semanas, e eu vou te falar de novo. É quando o trabalho governa decisões espirituais da tua vida. É quando o entretenimento rouba tempo de oração. É quando as redes sociais moldam seus valores. É quando a agenda manda mais do que Deus. Isso são distrações. Eu estava aqui agradecendo a Deus nos pedidos de oração que tivemos jovens aí aprovados no vestibular, vão para a faculdade. Glória a Deus! Mas eu quero te dar um conselho muito forte, você preste muita atenção. Que você seja influência lá. Mas que você não seja influenciado. Lembra que você está num ambiente hostil, que você está num ambiente de guerra, um ambiente que está há muitas décadas querendo transformar a mentalidade das pessoas, dos jovens, para uma mentalidade negativa. O que nós vivemos hoje na nossa geração, de mentalidade de pobreza e tudo mais que nós temos hoje, de escassez, de desobediência, foi plantado 20 anos atrás. Foi começado a plantar 20 anos atrás na mentalidade de nós, adolescentes, de nós crianças. Então lembre-se, você está num lugar para você influenciar e não ser influenciável. Que você ande com a sua Bíblia todo dia. Que você vá para a tua faculdade com a Bíblia de braço no braço. E quando alguém vier falar algo contrário dela, que você pegue ela lá e fala: Espírito Santo, me usa agora e fala comigo. E me ajuda a confrontar esse espírito que vem contra. Cuidado. Cuidado com as mentalidades que vão trazer para você. Cuidado. A favor do aborto, feminismo. Elas estão rondando aí a nossa geração. E você precisa ser muito firme. Então esses são os embaraços e distrações, meus irmãos. Nós estamos numa guerra e nós devemos lutar. E devemos estar focados. O ponto 2, para fechar. Lembre que você está em terra estrangeira. Eu e você estamos numa terra estrangeira, você sabia disso? Olha lá o que Pedro diz, ó. Queridos amigos, peço a vocês como estrangeiros, que são numa terra estranha, que se afastem dos maus desejos do corpo, que estão sempre em guerra contra a alma. Nós estamos num terreno que não é nosso. O problema é quando nós começamos a viver como as pessoas desse terreno. Você sabe que existe um embaixador, e aqui nós temos as embaixadas na nossa cidade. Tem a embaixada dos Estados Unidos e tudo mais. Aí a Bíblia diz também que nós somos chamados como embaixadores. Pense que você foi chamado para ser um embaixador numa terra estrangeira. Você está responsável por carregar a tua cultura do teu lugar para esse lugar. Agora pensa se esse embaixador chega lá nessa terra estrangeira e começa a ser influenciado pela cultura de lá. Começa a mudar a sua cultura, começa a viver como as pessoas daquela região vivem, os costumes delas. Ele perdeu o propósito dele. E eu quero te dizer, muitos de nós temos perdido o nosso propósito aqui na terra como soldados que fomos chamados, como embaixadores do reino. Muitos têm trocado a cultura do reino dos céus pela cultura do reino das trevas. Muitos têm cedido ao hedonismo, viver para si mesmo. Muitos têm esquecido os princípios bíblicos e vivido a cultura desse mundo de egoísmo, de luxúria, de ostentação, e esquecido a sua essência, da onde você foi chamado. 2 Coríntios 5:20 diz lá assim, ó: agora, portanto, somos embaixadores. Embaixadores sabe de quem? Não é de qualquer um, é de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo. Quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Olha a minha e a tua missão. Nós estamos aqui, irmãos, nessa terra para falar em nome de Cristo. E Ele nos chama para uma missão. E nós estamos aqui, a nossa missão é reconciliar as pessoas com Jesus, com Deus. Mas muitas vezes nós nos distraímos e esquecemos disso. Nós não somos desta terra, somos embaixadores aqui.
Logo, estamos aqui para trazer a cultura do céu e não para nos contaminar com a cultura da terra. Estamos em uma missão. E você pode ficar de pé, por gentileza? Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso, corramos com perseverança a carreira que está proposta para nós, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Eu li esse versículo e eu lembrei instantaneamente de Pedro. Sabe quando ele estava lá no barco e Jesus estava andando sobre as águas? E Jesus falou: vem até mim. E Pedro pulou do barco e foi. O texto diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele se distraiu com o barulho do mar, no momento que ele se distraiu com as ondas gigantes, ele começou a afundar. E o que Jesus falou para Pedro? Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Quem sabe você está como Pedro hoje, afundando nos problemas da vida, perdendo o fôlego da vida, a ansiedade e o medo já tomaram conta de você. Você reparou no vento forte, nas grandes ondas da vida, dos obstáculos. Você tirou o foco de Jesus. Mas Jesus está olhando para você hoje. Jesus estende a mão para você, como ele fez com Pedro. E ele diz assim: homem, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Olha para mim, confia em mim. Eu já fiz esse caminho. É só você confiar. Igreja, assim diz o Senhor para nós hoje. É tempo dos soldados se levantarem para a batalha mais uma vez. É tempo de olharem nos olhos do comandante e obedecerem a sua direção. É tempo de aumentar a nossa fé. Deus está chamando por aqueles que não se vendem para a cultura do mundo, porque eles sabem que tem um prêmio maior. Que amam mais Jesus do que a própria vida. Que estão dispostos a pagar o preço para terem a coroa de glória prometida ao lado de Jesus. Que querem ganhar mais um para Jesus. Deus nos está chamando para isso hoje. Deus chama você, igreja. Deus chama você para alcançar aqueles jovens na faculdade, para alcançar aquelas pessoas no seu trabalho. Não espere que vai acontecer de forma qualquer. É você mesmo. É você que foi alistado. É você que foi alistada. Foco, soldado, foco. Foco para onde? Foco em Jesus. Olhe nos olhos dele e não desvie em nenhum momento. As distrações vão vir. As ondas grandes vão vir. As tempestades vão vir. Mas foco, olha nos olhos daquele que te chamou. Porque ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Confie na voz daquele que te chamou. Se você está vivo nessa batalha, por favor, se levante hoje e comece a interceder comigo. Comece a orar. Vamos orar hoje, erguer um clamor, igreja. Nós estamos na última celebração nesse local. Hoje é um dia profético para nós. A mensagem, o louvor, tudo que está sendo feito aqui, está nos preparando porque há de vir, irmãos. Nós vamos para um novo tempo. Uma mudança de local não é simplesmente algo simples, cotidiano. Discirna espiritualmente o que Deus quer fazer com você e comigo. Qual é a sua parte nessa missão? Qual é a sua parte? Vamos orar, vamos interceder. Erga a tua voz em oração, como um soldado em guerra. Coloque a tua vida diante de Deus. Renove seu voto. Deus, nós renovamos nosso voto, nossa aliança contigo. Nós cremos nesse alistamento. Pedimos perdão por quando nos distraímos, quando tiramos nosso armamento, quando tiramos nosso capacete e nos perdemos no meio da batalha. E as pessoas à nossa volta estavam morrendo. Deus, nos perdoe, porque os nossos colegas, aqueles que dependem de nós, a nossa família, os nossos liderados, estão sofrendo na batalha. E a culpa muitas vezes é nossa, que estamos distraídos e não estamos protegendo as costas deles. E eles estão morrendo, sendo feridos na batalha. Nos perdoe, Pai, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, que muitas vezes toma conta e nos distrai, nos faz esquecer que nós estamos numa batalha. E nos faz esquecer que nós somos embaixadores aqui, que nós viemos trazer a cultura do Teu reino para cá. Nos perdoe porque nós deixamos
A mentalidade de egoísmo, a mentalidade hedonista de pensar em si mesmo, invadir a nossa mente, o nosso lar, a nossa vida, e nós esquecemos de focar naquilo que o Senhor nos chamou, o teu propósito lindo. Hoje nós renovamos nossa aliança contigo, Deus, e nós queremos lembrar do apóstolo Paulo, o mesmo que quando escreveu esse conselho para Timóteo estava na cadeia, estava sofrendo, não era qualquer cadeia, ele estava em sofrimento, e lá no meio desse sofrimento ele diz: foque, soldado, foco, soldado. Ele diz: não desvie o seu olhar, mesmo em meio à cadeia, mesmo em meio à perseguição, à prisão. Ele diz: para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele diz: não tem prazer maior do que sofrer por você, Jesus, pelo teu reino. Não há prazer maior do que morrer pela tua causa, Jesus. Onde são aqueles soldados que vão se levantar mais uma vez e não vão se vender pela cultura, pela mixaria, pelo prato de lentilhas desse mundo tenebroso que vai passar? Estrutura vai passar, bens vão passar, mas a tua palavra permanecerá. O teu reino vem, e um dia nós nos encontraremos e prestaremos contas a ti, Jesus. Levanta aqueles que ainda são fiéis, aqueles que não se dobram a Mamon, aqueles que não se dobram à imoralidade sexual, aqueles que não se dobram à luxúria, aqueles que não se dobram ao comodismo, à preguiça. Levanta aqueles que estão prontos para a batalha, que sim, eles caem muitas vezes, eles são feridos muitas vezes, mas eles não tiram o olho daquele que nos chamou, daquele que o alistou. Jesus, queremos olhar nos seus olhos hoje e nunca mais desviar o teu olhar de ti. Queremos olhar para ti e confiar em ti. Jesus, nos usa, por favor, transforma a nossa nação. E nós dizemos: eis-nos aqui, como soldados valentes, na mão do comandante que não perdeu nenhuma batalha. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Nós vamos viver muitas guerras, mas a batalha já foi vencida. Jesus já venceu a batalha. Você pode perder 1, 2, 3 guerras, mas a batalha no final já foi vencida, meu irmão. Você só precisa voltar o foco agora, botar teu olho em Jesus, colocar teu armamento e sair pra guerra. Vamos sair pra guerra, igreja! É tempo de guerra! É tempo de mais um pra Jesus! É tempo de mais um pra Jesus! É tempo de mais um pra Jesus! Muitos têm sofridos, muitos estão feridos ao teu lado. Irmão, é tempo de você curar as feridas deles e apontar ele pro comandante. Continue intercedendo, continue orando, se entregando. Eu gostaria que você colocasse os nomes das pessoas que você gostaria que elas viessem para Jesus agora. Coloque em oração, interceda por elas. Primeiro nós ganhamos elas no espiritual, para depois nós vemos elas ganhas no físico. Então coloque o nome delas aí, intercessão. Pai, nós agradecemos pela tua presença, declaramos a tua bondade, declaramos o comandante vitorioso de batalhas, entrando agora nos lares daqueles que precisam aceitar Jesus, aqueles que ao mundo parecem os mais difíceis, os impossíveis, os improváveis. Eu declaro agora o teu exército de anjos entrando nas mentes, nos corações, teu Espírito Santo transformando mentes que antes estavam travadas, impossíveis de serem modificadas, de serem transformadas. Eu declaro agora os teus anjos, teu exército celestial que não perdeu uma batalha, entrando agora nessas mentes e transformando, entrando no lar dessas pessoas e transformando a vida delas. Eu declaro um despertar daqueles soldados que estavam dormindo, assim como os nazistas dormiram na história do dia D. E glória a Deus, perderam a batalha e acabou. Mas hoje nós, como soldados, não queremos perder essa batalha. E eu declaro, Pai, vivos, saudáveis, acordados, sem se distrair, um exército de soldados que não perderá mais guerras, um exército de soldados que não se distrai mais, um exército de soldados que está focado em sua missão. Ei, soldado, foco, soldado, foco, soldado, foco, glória a Deus.
Deus abençoe tua vida.